Olá, criatura santa! Ai, povo santo de Deus, é muito gostoso quando a gente passa por essa transformação na nossa vida. Eu acredito que você que já está fazendo esse processo junto comigo tem experimentado que a vida, ela é essa constância, aonde a gente vai encontrando o significado de cada coisa em nós. Na nossa última aula, no nosso último encontro, como você queira chamar, eu falava para você desse processo do autoconhecimento, de mergulhar em nós e descobrir aquilo que somos, definir ou pelo menos encostar na nossa identidade. E aí fazendo a história acontecer. A grande mudança acontece quando nós nos conhecemos de verdade e somos capazes de enxergar aquilo que nós determinamos na nossa vida. Nossas forças, nossas fraquezas, nossos sonhos, nossos projetos. Aquilo que vai gritando dentro de nós. Mas tem uma coisa que é fundamental para que a grande mudança aconteça. Descobrir o nosso propósito. Qual é o propósito da nossa vida? Quem nunca, meu Deus, se perguntou o que é que eu estou fazendo nesse mundo? Qual é a minha missão e meu propósito nesse mundo? Por que de repente eu tenho que passar por tantas situações e o que eu quero de verdade da minha vida? Hoje, nós vamos definir claramente qual é o nosso propósito. Porque uma pessoa que não tem propósito, ela não consegue passar por uma grande mudança. É o propósito que dá sentido àquilo que a gente é, àquilo que a gente faz. Sabe, é aquele acordar de manhã e dizer assim, sabe, eu quero ser a melhor versão de mim mesmo. Eu quero experimentar aquilo que eu preciso experimentar para poder então dar o passo em direção àquilo que vai nortear a minha vida. Então já nota isso. Propósito é aquilo que nos leva a viver de forma plena. A viver de forma plena aquilo que nos compete. Padre, mas como que eu faço isso? Calma, nós vamos passar agora a mergulhar naquilo que precisa ser definido. Tem gente que fala assim, sabe, eu não tenho mais sentido na vida, eu não tenho mais encontrado sentido no meu casamento, eu não tenho encontrado sentido mais nesse trabalho, eu não tenho encontrado mais sentido nessa relação. Parece que está tudo desordenado. Sabe por que está acontecendo? Porque você não tem clareza naquilo que você deseja viver. Ou então você tem clareza, mas não tem coragem de assumir. Um propósito não é feito só de boas vontades. Um propósito não é feito só de querer. O propósito tem que levar a uma ação concreta para que ele possa interferir diretamente na sua vida. Então, criatura santa, falar do propósito de vida é falar daquilo que nos motiva a ser quem somos e aquilo que queremos ser. Me fala uma coisa. Qual é o seu propósito de vida? Você conseguiria hoje definir? Você conseguiria colocar hoje o seu propósito? Aí eu acho engraçado, sabe? Porque vocês devem estar pensando assim, meu propósito de vida é ser feliz. Meu propósito de vida é ter um bom relacionamento na minha casa. Meu propósito de vida é... Se só isso fosse o propósito de vida, você está muito pobre nesse propósito. Pode ser um dos aspectos do seu propósito, mas o propósito, ele tem que abranger muito mais. Ele tem que me levar a uma experiência concreta daquilo que eu sou. E aí vem a grande diferença da missão e do propósito. Então, o que é missão? Anota. Missão de vida é o papel que você veio desempenhar neste mundo. É a sua missão. Já o propósito de vida está ligado diretamente à manifestação dos seus dons e talentos. E aí, quando eles se encontram, é onde o sentido se dá de forma concreta. Para entender o propósito, escuta isso que eu vou te dizer agora. Só escuta. Ando devagar, porque já tive pressa, e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor
para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Eu acredito que essa canção possa nos ajudar a definir o nosso propósito. Olhar para as andanças da vida, olhar para as nossas correrias e parar hoje e nos perguntar: tem feito sentido isso na minha vida? Será que o papel que eu tenho desempenhado de verdade tem me dado a certeza daquilo que eu quero para a minha história? Será que tudo aquilo que eu vivo hoje é de verdade o meu propósito? Ou eu tenho fugido daquilo que eu creio, daquilo que eu tenho buscado? Sabe por que tem muita gente que se perde? Porque andanças, e nessas andanças, você vai sendo atropelado por tantas coisas e tantas situações que você não consegue enxergar a grandiosidade que grita em você. As pessoas estão perdendo o sentido, porque elas estão buscando o sentido aonde não se encontra o sentido. Porque o verdadeiro sentido está dentro de você, naquele processo que eu disse do autoconhecimento e de definir hoje. Então olha bem para mim e tenha coragem de dizer isso. O que você quer para a sua vida? O que você quer para a sua história? Ah, padre, mas a minha vida é uma correria, a minha vida é uma loucura, a minha vida é cheia de coisa, menina, é marido, é trabalho, é isso, é aquilo, é empresa, é reunião, é aquilo outro. Ok. Se você faz tudo isso com um sorriso enorme nos lábios, é o seu propósito. E quando é propósito, não cansa. Quando é propósito, refrigera a alma. Quando é propósito, você vai entendendo que é preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. O propósito da chuva é esse, sabe? É fazer florir. E quando vem a chuva, é justamente para nos ajudar a enxergar essa grandeza da vida. Por isso que o propósito, ele vai abarcar algumas dimensões da nossa vida. Por exemplo, qual é o seu propósito na sua vida pessoal? Olhando para a sua vida pessoal, qual o propósito que você tem traçado para você? E aí você pode dizer: ai, padre, eu quero estar num relacionamento maravilhoso, sabe? Eu quero morar num lugar onde faz sentido para mim. Eu quero usar esse tipo de roupa porque ela me identifica. Eu quero pessoas e grupos nos quais eu gosto de conviver. Aí você vai entendendo uma coisa. No pessoal, você pode definir aquilo que é o seu propósito. E aquilo que é o seu propósito, ele vai ter que vir ao encontro daquilo que está gritando dentro de você. É você quem determina o espaço, o local e quem vai fazer parte desse propósito. Talvez você diga assim: não, padre, eu quero um propósito muito importante na minha carreira. Na minha carreira, o propósito de uma vida profissional de excelência. Aí é preciso viver alinhando
o ser, o fazer e o ter. O ser, o fazer e o ter. É o que dá o sentido desse propósito profissional. Para você descobrir de verdade aonde que você quer chegar. Mas eu já cheguei no topo, sabe? Já cheguei aonde eu queria, agora não tem mais lugar nenhum para crescer. Quer dizer, seu propósito acabou? E se o propósito for fazer a grande mudança, até mesmo de deixar isso que você está fazendo hoje, até mesmo de sair dessa zona de conforto, até mesmo de abandonar essa situação que já te levou à acomodação, criatura. Sente aquela adrenalina ainda, aquele frio na barriga, aquela vontade, aquele desejo. Mas também, algumas pessoas vão querer, eu já falei do propósito que você pode determinar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, mas o propósito da sua vida sentimental. Eu quero ser uma pessoa equilibrada, eu quero ser uma pessoa que não seja ciumenta, eu quero ser uma pessoa que não fique vigiando, eu quero ser uma pessoa que tenha esse equilíbrio emocional. Agora, para ter uma vida sentimental alinhada com a sua essência, você precisa conhecer essa essência. E passa pelo autoconhecimento, identidade e pelo propósito. Propósito sentimental, ele vai ter que estar de acordo com aquela pessoa que você escolheu para caminhar com você. Desculpa, mas talvez eu toque agora num assunto que possa ser um pouco doloroso. Quando você está convivendo com uma pessoa há muito tempo e você percebe que vocês não estão caminhando no mesmo propósito, o que você tem que fazer? Talvez as pessoas digam assim, larga, deixa, já chega. Você tem que levantar, você tem que continuar. Em alguns momentos você vai ter que interromper a caminhada. Mas talvez seja a hora de reavaliar o propósito de vocês dois. E o propósito só é reavaliado quando eu tenho coragem de olhar nos olhos e perceber o que o outro deseja, o que eu desejo, para que juntos nós caminhemos em sintonia. Um propósito, ele pode abarcar toda a vida de uma família. Por exemplo, se você é casado, qual é o propósito da sua família? Talvez você estabeleceu um propósito seu e quer colocar todo mundo dentro. É em conjunto. Vocês conversam, vocês sentam, vocês partilham. Quando você está ali, vou dar um exemplo simples, na vida sentimental. Você começa a namorar com uma pessoa. Você chega para ela assim, olha, sabe meu propósito, que vem de encontro com o meu sonho, com a minha missão, é ser mãe. Eu quero ter filhos, eu quero casar. E a pessoa fala assim, olha, eu não quero casar, eu não quero ter filhos. Me fala uma coisa, está vindo de encontro ao seu propósito? Se não vem de encontro ao seu propósito, criatura, não dê continuidade a isso. Tem que ter pelo menos ressonância no coração do outro, porque senão não vai dar certo, senão não vai caminhar, senão você não vai alcançar aquilo que é de verdade o seu propósito. E aí o que acontece? Você vai para uma relação onde você fica frustrado, totalmente frustrada. Você entra dentro de uma realidade que deixou de ser a sua. Depois eu aprofundo nisso. Vamos lá. Outro propósito. Qual é o seu propósito espiritual? Você tem tido um propósito espiritual? Padre, como assim? Como assim? Um propósito espiritual quando eu me dedico a essa oração. Quando Deus passa a assumir a minha vida. Quando Deus entra dentro do meu coração. Quando Deus habita a minha história. Agora eu tenho que ter clareza naquilo que eu quero. Porque se eu não tenho, eu muitas vezes vou perdendo o sentido daquilo que grita dentro do meu coração. Então, propósito, definindo, resumindo tudo, propósito é aquilo que dá sentido à minha vida. E pode ser a coisa mais simples do mundo. Sabe que eu lembro uma vez que eu estava na minha casa, para você entender o que é propósito. Eu estava na minha casa, eu gosto muito de contar essa história, eu já contei em outros momentos, em que eu estava lá em casa, no período da tarde, e eu escutei uma pessoa cantando do lado de fora. Cantava uma sofrência da Marília Mendonça. Cantando. Eu falei assim, gente, que alegria é essa? Deixa ele ver o que está acontecendo. Abri o portão, era um senhor que estava varrendo a rua, era um gari que estava varrendo a rua. Eu falei assim, gente, mas de onde vem toda essa felicidade, criatura? Está apaixonado? E ele falou assim, não, estou feliz. Eu falei assim, mas me conta, porque você está feliz? Nesse sol quente, varrendo a rua. Ele falou assim, padre, é muito bom. Eu passo, eu limpo, depois quando as pessoas saem, está tudo limpinho. Não tem nenhum lixo na rua. Tenta compreender isso.
aquele homem encontrou um sentido para aquilo que ele fazia. O propósito dele era tão claro. Ele estava feliz para limpar um espaço que não seria utilizado por ele, mas por outra pessoa. Quando eu encarno esse processo na minha vida, quando eu assumo aquilo que eu faço com alegria e não como peso, quando a minha relação me leva para uma experiência concreta, eu descobri o sentido, o propósito. Aí tem gente que fala assim, que alegria é essa? Em trabalhar nesse lugar, nessa alegria toda, mas você encontrou o sentido, está ali o propósito. Talvez você esteja fazendo as coisas no automático. E quando eu faço no automático, criatura, eu vou deixar de viver. O propósito me ajuda a realizar coisas, a celebrar as minhas coisas. Você celebra? Você para? Você tem tempo? Ou você vai de uma coisa para outra, de uma coisa para outra? Então você é fazedor de coisas. Você não vive as coisas. Você ainda não descobriu qual é o propósito da sua existência. O propósito não é só fazer. Eu disse isso para você. É ser aquilo que eu creio. E, sobretudo, me levar a uma experiência profunda de um encontro com a minha essência. Aí eu lembro de uma história linda que ajuda a gente a entender o que é o propósito. Você já viu um martelo? Para que serve o martelo, criatura santa? Para que serve o martelo? Mas, padre, é tão lógico, o martelo serve para a gente poder pregar os pregos. E alguns até vêm com uma coisinha lá de trás para a gente poder arrancar os pregos. Mas você imagina, se a gente pega o martelo e coloca ele dentro de uma caixa, ele fica ali dentro de uma caixa, ele continua sendo martelo? Continua sendo martelo. Mas ele está exercendo o seu propósito? Não. Enquanto alguém não vai lá e não pega o martelo, pode ser que comece a bater numa parede, pode ser que comece a bater numa árvore. Ele vai estar ali exercendo uma função, mas ainda não é o propósito dele. Mas quando alguém pega o martelo, vai em direção ao prego e começa a bater, começa a bater, começa a bater, e aquele prego vai também encontrando o seu propósito, é onde o martelo se realiza. Porque foi para isso que ele nasceu, para colocar cada prego no seu lugar, ou para poder arrancá-los daquele lugar. Martelo guardado não exerce o seu propósito. Lembra da palavra de Deus? O que adianta você acender uma lâmpada e colocá-la debaixo da cama? A lâmpada foi feita para ser colocada para iluminar toda a casa. É esse o propósito. Agora olha para mim e me diz, qual é o seu propósito? Qual é de verdade? Aonde está a sua lâmpada? Aonde está o seu martelo? Aonde você está se escondendo que não está deixando fluir aquilo que de verdade você é? O propósito é aquilo que dá sentido à vida e nos ajuda a olhar mais uma vez para a nossa existência. Agora é preciso encontrar esse sentido do propósito. Tem gente que imaginou que encontrou já. Tem uma parábola que eu acho lindíssima, a do jovem rico. Você já escutou tantas vezes. Havia um jovem que ele era muito rico, muito. Ele vivia as leis, ele cumpria tudo. Era um menino de Deus. Ele chegou para Jesus e falou assim, Senhor, o que me falta ainda para ganhar a vida eterna? Qual o propósito? Ganhar a vida eterna. Ele tinha claro que ele queria a vida eterna. O que acontece? Jesus falou assim, olha, é preciso cumprir os mandamentos. É preciso viver tudo aquilo que está pedindo a palavra de Deus. Deixa eu tomar uma água. Mas o que acontece? Ele olhou para Jesus e falou assim, olha, Senhor, tudo isso eu tenho feito a vida toda. Tenho observado, tenho rezado, tenho sido fiel, tenho cumprido tudo. Ele queria ganhar a vida eterna. Ele estava tão feliz, porque Jesus estava dizendo aquilo que ele já fazia. Mas aí Jesus olhou nos olhos dele e disse assim, só falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem. Depois vem e segue-me. A parábola disse que o jovem escutou e voltou para casa muito triste, porque ele era muito rico.
Presta atenção, criatura santa. Saber qual é o propósito não significa que você esteja vivendo o seu propósito. Aquele menino queria ganhar a vida eterna, era o propósito dele. Mas ele não queria abrir mão das suas seguranças, ele não queria fazer uma mudança na sua vida. Ele queria continuar no mesmo estado que ele estava, fazendo o que ele fazia, continuando com a sua riqueza. Ele abriu mão da maior riqueza que ele podia ter, porque não foi capaz de passar pela mudança. Às vezes você tem claro, sabe? Eu queria ter um relacionamento excelente, eu queria ter uma situação assim, você sabe às vezes qual é o seu propósito, mas você não tem coragem de dar o último passo que está faltando. Você ainda está preso nas suas riquezas, nessas seguranças, se contentando com aquilo que muitas vezes não acrescenta tanto na sua história. O jovem voltou muito triste. Você quer voltar triste? Ou você quer voltar transformado? Para voltar transformado, talvez você tenha que parar hoje e se perguntar mais uma vez: é isso que eu quero? Eu quero esse emprego que eu tanto sonhei? Então vou ter que abrir mão de algumas coisas, vou ter que me dedicar profundamente para alcançar o meu propósito. Eu quero a minha família restaurada. De que forma você vai conseguir restaurar a sua casa? Quais os passos? Do que você vai ter que abrir mão? Tenho feito tudo, falta uma coisa, criatura. Pergunta hoje, para você e para Deus, o que tem faltado para que esse processo, para que essa mudança aconteça? Não é o seu marido parar de beber, não é o seu filho voltar para casa, não! O propósito deles é um. O seu propósito é restaurar a sua casa. É salvar seu casamento, é alcançar uma cura. Para isso, você precisa escutar, porque senão você sempre vai voltar triste. Sempre vai voltar triste. Eu fico imaginando por que aquele menino voltou triste. A gente já sabe. Ele sabia, ele tinha clareza. Eu quero a vida eterna. Escreve aí no papel o que você quer. O que você quer. Porque esse é o seu propósito. O que você quer? Escreva. Mas tenha coragem de escrever. Estou dando esses minutos para você escrever. Escreve. Depois que você escrever tudo aquilo que você quer, o que você estaria disposto ou disposta a fazer para alcançar tudo isso? Aí você deve ter pensado assim, tudo. Mentira. Você está mentindo agora para você, se enganando mais uma vez. Se você tivesse feito tudo, você já teria alcançado esse propósito. Você já teria vislumbrado isso. Seja sincero hoje com você e transforme a sua vida. Passe por essa mudança. Você já notou? Depois eu quero que você reflita sobre isso. Quais os passos que eu preciso dar agora para essa grande mudança acontecer na minha vida? Está nas suas mãos. Ligar e desligar depende de cada um de nós. E aí a gente vai aprofundando nisso. A partir desse jovem, o que é preciso perceber? Propósito se manifesta com a prática. Propósito é realizável, não é sonho, não é fantasia. Então eu tenho que colocar em prática. Meu propósito é emagrecer 10 quilos. O que você vai fazer na prática? O meu propósito é viajar no final do ano para Maldivas. O que você vai fazer até lá para você conseguir isso? O meu propósito é passar na faculdade de medicina. Como que você vai estabelecer para poder chegar a isso? Depois, busque olhar, segundo ponto, busque olhar aquilo que te incomoda. Porque aquilo que te incomoda revela que você não está no caminho do propósito. Porque está te incomodando. E o incomodar, ele não é ruim. O incomodar é o que nos leva a uma grande mudança. Se está me incomodando, é porque é necessário passar por uma grande mudança. Quando eu sei definir o que está me incomodando, eu começo.
a determinar todo o processo da transformação, da mudança, e eu encontro sim o meu propósito. Terceiro, estabeleça prioridades. Por que o padre está dizendo isso? Porque quando você quer passar por uma grande mudança, você quer mudar tudo de uma vez, você já viu? Quero mudar tudo, quero mudar meu relacionamento, quero mudar minha família, quero mudar isso, quero mudar... Calma, é processo. Qual é a prioridade hoje? Quando eu sei a prioridade, aquilo se transforma num propósito. E aí eu caminho em direção àquilo. Aí eu dou passo em direção àquilo. Porque não adianta você querer fazer tudo de uma vez. Você não vai conseguir. Você vai se frustrar. E aí você se frustra, aí você desiste no meio do caminho. Aí você cansa. Você não está conseguindo ir até esse propósito. Porque o seu propósito às vezes é tão vago. Qual que é o seu propósito? Transformar o mundo. Lindo. Que dia que você vai conseguir isso? No dia que você transformar o seu mundo. O seu mundo. A sua história. Prioridades. Quarto, entenda hoje o que é importante para você. O grau de importância que tem cada coisa. E aí, então, eu faço uma lista. Hoje, tem um monte de coisa que é importante. Mas o que é urgente na minha história? Tem coisa que é importante que não é urgente. E aí você vai entendendo que é nesse momento que o propósito vai sendo definido. Depois, olhe para aquilo que você está fazendo. Você se sente realizado naquilo que você está fazendo? Você está feliz com aquilo que você está fazendo? Aí você fala assim, não, mas continua fazendo. Mas eu não sei como fazer diferente. Sabe sim. Muitas vezes você está negando aquilo que você tem que fazer. Outro ponto. Entenda que tudo é um processo. Não vai acontecer do dia para a noite. Você está passando agora por esse processo, por isso você está aqui comigo. Por isso você está mergulhando nisso. E aí você vai ver uma vez, vai ver duas vezes, vai internalizar. E aí vem a definição do processo e da mudança na nossa vida. Depois, reserve mais tempo útil para você. Amo isso, gente. O propósito me faz definir aquilo que é útil para mim. E não aquilo que é supérfluo. Não aquilo que me tira do foco, não aquilo que me rouba de mim mesmo. Quantas vezes você vive na inutilidade, reclamando que você não tem tempo? Reclamando que não encontra tempo para as suas coisas. Olha o propósito se perdendo. Olha indo embora das suas mãos aquilo que você tem que fazer. Um outro ponto que eu quero que você anote também. Para descobrir o propósito, você ainda precisa dar uma definição concreta. Identifique todos os seus valores. Propósitos realizáveis são propósitos com valores. Quando aquilo eu assumo como valor para mim, é onde eu visto a camisa. Já escutou essa expressão? Vestir a camisa de verdade. Fazer essa experiência concreta de fazer aquilo que tem que ser feito. Porque senão não vai acontecer. Quando eu sei os meus valores, eu não vou mudá-los. Quando eu sei, eu posso até mudá-los com o tempo, a partir do momento que eu me conheço bem. Porque tem coisa que foi valor há 5 anos que agora não é mais tão valoroso para mim. Essa mudança também ela é importante, mas hoje, o que é valor para você é o que está definindo o seu propósito, a sua caminhada, a sua vida, a sua história. E aí você vai identificando tudo isso. Outro ponto, que marca você quer deixar no mundo. Isso define o propósito. Eu dizia isso em outro momento para você. Não é uma coisa grande, extraordinária, mas por onde eu passo, eu deixo um pedaço de mim, você deixa um pedaço de você, e por onde eu passo, tem que despertar aquilo que nós temos de transformação dentro da nossa vida. É assim que funciona. Não adianta. Não quero deixar marca nenhuma, não. Então você não tem nenhum propósito, criatura. Nem para você, nem para ninguém. E aí você se perde totalmente naquilo que você é. Anota esse outro ponto. Saiba quais são os seus dons e as suas competências. Você sabe aquilo no qual você é bom de verdade? Você reconhece o seu valor, os seus dons, as suas competências. Sabe, nisso eu sou bom.
Nisso eu tenho certeza que eu consigo, assim, me desenvolver. E quando eu reconheço isso, não é orgulho, eu estou estabelecendo também forças para o meu propósito. E uma outra coisa que eu queria que você colocasse aí. Não perca mais tempo. Faça o que te deixa feliz. Ai, padre, mas é tão bonito a gente escutar isso. Eu queria fazer, mas eu não dou conta. Eu queria fazer. Aí você conta um monte de história para você, né? Quando a gente olha pessoas que tiveram propósitos de vida significantes e que conseguiram alcançar aquilo que queria. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito simples. Tem um tenor chamado Andrea Bocelli. Não sei se você já ouviu. Depois dá uma pesquisada aí no YouTube, né? Andrea Bocelli é cego. Ele é cantor de ópera. Ele encontrou um propósito para a vida dele. Ele não parou na cegueira dele. Mas ele conseguiu ver aquilo que ninguém via. Ele conseguiu desenvolver os seus talentos, a sua competência, o seu valor, as suas prioridades. Ele não enxerga com os olhos, mas ele enxerga com a alma. Através das suas canções, ele tem transformado tantas vidas. Um outro exemplo. Todo mundo gosta da Disney, né? Se você for na Disney, você vai ver o tanto que é perfeito, né? O Walt Disney. Quando você olha para a figura desses grandes homens, por exemplo, o Walt Disney, quando ele desenvolveu, ele passou muito tempo tentando desenvolver todo o seu propósito, até encontrar aquilo que ele queria, mas ele acreditava nele. Ele acreditava nele e ninguém acreditava. Quando ele desenvolveu o Mickey pela primeira vez, o boneco lá, o Mickey, o desenho e tudo, todo mundo riu e disse que aquilo nunca iria funcionar. Mas ele acreditava. O meu propósito... isso é fantástico, escuta isso, viu? O meu propósito não depende da sua aprovação ou daquilo que você tenha determinado para a minha vida. Pode até me ajudar em algumas coisas. Mas o meu propósito é dentro de mim. E eu sei que eu posso. Eu sei que eu consigo. Eu sei que eu chego. E quando eu assumo isso, criatura, ninguém me para. Foram pessoas que não pararam. Eu poderia dizer tantos nomes aqui para vocês, né? A gente poderia trazer Barack Obama, a gente poderia trazer Gandhi, a gente poderia trazer uma Madre Teresa de Calcutá, meu Deus, que ninguém acreditava nela. E ela tinha um propósito claro, que era servir. Quando ela estava limpando aquele tanto de gente, às vezes doente, tudo, a pessoa chegava para ela e falava desse jeito assim, olha, eu não faria isso que a senhora faz nem por $1 milhão. E ela simplesmente olhou e falou assim, nem eu. Eu faço porque eu acredito, porque eu amo, porque é a minha vida. Isso é propósito. Claro, gritante na nossa história. Quer olhar para Jesus? Qual era o propósito de Jesus? Nos levar para essa experiência concreta do amor do Pai. Sempre foi amar. Amar, amar, amar. Um propósito que o levou para a cruz e que acabou na ressurreição. Ah, meu filho, quando você tem propósito, você vai enfrentar também as intempéries da sua vida e vai conseguir alcançar aquilo que você quer. Então, mais uma vez, o que te impede de alcançar o seu propósito? Qual é o seu propósito? Padre, ainda não tenho claro. Padre, ainda eu não sei. Vamos fazer um exercício agora? Queria que você fizesse um exercício comigo. Claro, que eu vou dizer agora e depois você vai desenvolver isso. Do que se trata o exercício? Primeira coisa, daqui a pouquinho eu canto uma outra canção para vocês. Eu quero que você faça uma lista. Uma lista de quê, Padre? Presta atenção. Quais os assuntos que mais te atraem? O que mais atrai a sua curiosidade? O que mais atrai a sua curiosidade? Deixa eu te falar uma coisa. É muito importante que você escreva. Quando a gente escreve, a gente está sumindo ali na própria história. Não, eu estou pensando aqui. Só vou ficar no pensamento. O pensamento vai embora. Eu quero que você escreva. Você vai escrever porque é um exercício da neurolinguística para você aprofundar. Quando você olhar, foi você quem escreveu. Está ali, escrito por você. Eu quero que você seja muito específico ao escrever. Como assim, Padre? Por exemplo, o que me chama a atenção hoje? Ciências. Ciência é uma coisa que me chama a atenção. Não, ciência é muito vago. Dentro da ciência, o que te chama a atenção? Biologia? Então coloca lá, biologia.
O que me chama atenção muito, padre, que eu gosto muito é da espiritualidade. Não. O que dentro da espiritualidade você gosta? É da oração? É da meditação? É da experiência da castidade? Coloca. Específico. Você está fazendo uma lista. É o primeiro passo para você definir seu propósito. Isso tudo aqui me chama atenção. Me chama atenção carros, me chama atenção viagens, me chama atenção vida emocional. Mas dentro da vida emocional, o quê? Relacionamento. Dentro do relacionamento, o quê? Restauração. Aí você está especificando. O primeiro passo é esse. Você vai fazer esse exercício, criatura, porque hoje você vai sair daqui com o seu propósito definido. Segundo passo que eu quero que você faça. Procure por intercessões. Padre, o que é isso? O que são intercessões? Não adianta só ter curiosidade em relação àquilo que você quer. Eu tenho curiosidade nessa gama de lista aqui que vocês colocaram. Ok. Agora, aonde cada um deles se encontram? Por exemplo, eu coloquei espiritualidade, coloquei ciência. Aí eu venho aqui na espiritualidade e coloco aprofundamento com Deus. Na ciência, razão, entender. Tem ligação uma coisa com a outra? Isso chama-se intercessão. Então você liga uma coisa com a outra. O passo 3 é o que vai te dar um pouco mais de clareza. Aí você vai ter que fazer uma nova lista. Lembra que a primeira lista você fez de quê? De todas as suas curiosidades, procurou interseções entre elas, e agora você vai fazer uma nova lista, numa outra folha à parte. O que você vai colocar nessa nova lista? Quais problemas você gostaria que fosse resolvido agora na sua vida? Que problemas que você gostaria que fossem resolvidos na sua vida? É uma lista que você vai fazer. Só que aqui eu não quero uma lista extensa. Eu quero pelo menos os 5 problemas mais urgentes, que estão gritando. Se não tiver 5, se for 3, você vai colocar 3. Se tiver só 2, você coloca 2. Se tiver só 1, você vai colocar esse 1. E aí você vai determinar isso agora. Depois, relacione agora, 4º passo. Relacione tudo o que você encontrou. Olha que lindo isso. Você vai relacionar as suas curiosidades, as interseções e vai relacionar com aquilo que é problema. Quando você olhar para tudo isso, você vai conseguir definir o seu propósito. Aí como que eu faço isso, padre? Posiciona assim as 2 listas, uma de um lado e a outra do outro. Quais as coisas aqui que se relacionam? As que se relacionarem estão definindo o seu propósito. As que relacionarem estão definindo o seu propósito. Ai, padre, não estou conseguindo, não. Está difícil. Já tentei aqui, mas não estou encontrando esse negócio, não. Tenta de novo. Se você não conseguir, a minha equipe vai estar aí para te ajudar. E eles vão estar te orientando, vão estar falando com você. Você manda para eles poderem dar uma olhada, a gente olha juntos para tentar definir esse propósito. Mas é preciso que você faça, porque eu não posso definir o seu propósito para você. É você quem tem que definir esse propósito na sua vida. Depois que você fizer isso, estabeleceu, aí embaixo você vai escrever: o meu propósito hoje é... E aí você coloca, define. Pelo menos em 3 linhas. Se quiser colocar até 4, no máximo 5. Vamos colocar assim porque fica mais fácil para vocês. E aí você vai entender como a vida ela é transformada. Propósito, criatura santa, você está percebendo que propósito exige de nós uma coisa que é fundamental: trabalho. Não adianta você pensar, eu vou lá na casa do fulano, ele vai definir para mim o meu propósito. Você me conhece, o que você acha que é meu propósito de vida? O que você acha que é a minha vocação? O que você acha que é a minha missão? É isso que vai dar o sentido. Por isso que no primeiro encontro nós trabalhamos o autoconhecimento e agora nós estamos definindo aquilo que é o propósito da nossa história. Dá uma revisada em tudo aquilo que eu disse para você e aí você vai encontrar o verdadeiro sentido daquilo que move a sua vida. Aí você vai poder acordar de manhã e vai dizer assim, gente, eu não preciso de tão pouco para ser feliz. Eu estou fazendo uma tempestade num copo d'água. Aí você vai perceber que aquilo que você colocou como problema, eles têm uma solução quando você para. Talvez não seja a solução que você esteja imaginando. Talvez seja a mudança que você esteja procurando e que você ainda não teve coragem de fazer.
Quando eu tenho claro o meu propósito, aí eu vou de encontro com as pessoas que estão comigo e vou ver quais são os propósitos dela. Padre, o propósito dela tem que ser igual ao meu para que dê certo? Não. Mas tem que estar em harmonia. Tem que estar em consonância. Agora, se for totalmente díspare, não tem como caminhar juntos. Não tem como. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Você vai para uma entrevista numa empresa. Aí eles falam assim, olha, a missão da nossa empresa é vivenciar uma experiência de entrega total, onde você tem que estar 24 horas disponível para essa empresa, porque o nosso propósito é ir ao encontro do outro em todo momento que ele precisa. Nem que eu tenha que esquecer de mim para atender o outro. Estou inventando aqui, né? Um propósito de uma empresa. Aí você chega lá e fala desse jeito assim, ah, tá. Esse é o propósito da empresa. Mas esse não é o meu propósito, eu não consigo ficar 24 horas só para os outros, eu preciso de um tempo para minha família, eu preciso de um tempo para isso, mas eu estou precisando do emprego, vou entrar aqui. Vai que eu mudo lá na frente, eu faço esse povo mudar de ideia do propósito. Não, eles te apresentaram claramente o propósito. Se você não se encaixa, não fique. Não tem como. Você pode até vir com outro propósito, mas aí se readequar àquele processo do propósito, pode. Mas quando isso acontece? Quando está em consonância com a gente. Quando está em consonância. Aí sim os propósitos se encontram, porque senão eles vão chocar. E dando choque, você não caminha naquilo que tem que caminhar. Eu quero contar uma história para vocês para poder terminar esse momento. Eu tinha anotado aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês. É uma parábola linda, 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 que depois a minha equipe vai passar também para vocês. Mas eu quero... Enquanto eu preparo aqui, alguém prepara para mim a música que eu quero cantar daqui a pouquinho? A minha equipe está toda aqui, gente, trabalhando também, viu? Que eu quero, porque todo mundo aqui tem o mesmo propósito. Está te servindo hoje. Está te ajudando a passar por essa grande mudança. E é muito importante isso. A música que eu quero é essa que está tocando aí. Acha só a letra aí para mim, enquanto eu pego essa parábola linda. Eu quero que você escute essa parábola. E aí, porque hoje você vai ter muita coisa para você fazer, viu? Muitos exercícios para você fazer. Padre, mas eu não estou tendo tempo de fazer tudo que o senhor está pedindo e eu preciso da grande mudança na minha vida. Não vai mudar nada na sua história. Não vai. Você não está entrando no processo, criatura. Ah, mas eu já ouvi isso. E fez. E fez. Então, agora que acontece a grande mudança, né? Escuta. Certo dia, um fabricante de lápis conversava com seus lápis, dizendo a cada um deles as seguintes palavras. Existem 5 coisas grandes a fazer. Existem 5 coisas grandes a fazer que você precisa saber antes de eu lhe enviar para o mundo. Sempre se lembre delas e você se tornará o melhor lápis do universo. Ou seja, encontrou o propósito. Primeiro, você poderá fazer grandes coisas, mas só se você se permitir estar seguro nas mãos de alguém. É a primeira lição do lápis. Segunda lição, você experimentará um doloroso processo de ser afiado de vez em quando, mas isso é exigido se você quiser se tornar melhor do que você já é. Terceiro, você tem a habilidade de corrigir qualquer mal entendido que você possa ocasionar. Quarta, a mais importante que existe em você está do lado de dentro. Está do lado de dentro. Esse é o lápis. Quinta, não importa a condição. Você deve continuar a escrever. Você deve sempre deixar uma marca clara e legível. Não importa o quão difícil seja a situação. Acolheu isso? Essa é a função do lápis. Está nas mãos de alguém, ser afiado. Aquilo que você tem de mais importante está dentro de você, que é o grafite que está dentro dele. Não importa a condição,
O seu propósito é escrever. Todos os lápis entenderam, prometendo lembrar sempre das palavras do seu Criador, e entraram na caixa, compreendendo o propósito do seu fabricante. Criatura, somos todos como um lápis. Fomos criados com um propósito pelo nosso Criador. E então, será que compreendemos tudo isso a cada dia? De São Paulo aos Romanos, lá no capítulo 8, no versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Criatura, você tem um propósito grande demais, mas você ainda não está assumindo esse propósito na sua vida. Eu sei que muitas vezes é desafiador assumir esse processo. Eu sei que muitas vezes é desafiador entrar nessa dinâmica. Mas é a sua vida. Você quer continuar do mesmo jeito que você está? Você quer continuar dentro de uma caixa? Você quer continuar como martelo sendo utilizado? Você quer exercer aquilo que Deus te chamou a exercer? Hoje eu te dei algumas ferramentas. Agora é você quem vai ter que... E eu quero... Nós temos um grupo, não temos um grupo, povo santo? Temos um grupo, não temos, chamado A Grande Mudança? Temos esse grupo, né? Eu quero que vocês escrevam lá o grande propósito de vocês. Pai, mas todo mundo vai ver. Mas esse é o propósito. Fazer com que as pessoas vejam e criem ânimo para fazer. Se alguém ainda tiver dúvida, falar assim, padre, eu não consegui ainda definir isso na minha vida. Você vai falar com a minha equipe. Você não pode passar para a próxima etapa sem saber o seu propósito. Porque a grande mudança acontece aí. Quando eu tenho claro aquilo que eu quero e como eu quero chegar. Para terminarmos esse momento. Você vai entender isso. Mais uma aguinha. Gente, está fazendo sentido para vocês? Vocês estão conseguindo realmente mergulhar nesse processo, né? Agora fica tranquilo. Todo esse material está sendo oferecido para vocês, o pessoal vai mandar isso escrito também para vocês, mas olha só, vai chegar um momento em que nós vamos ter o nosso encontro presencial. E nesse encontro presencial, antes dele acontecer, eu vou abrir uma caixa só com vocês de perguntas, e vocês vão fazer todas as perguntas que ainda têm dúvidas ou que têm te impedido de fazer a grande mudança. E aí, minha filha, você prepara, porque nesse dia o chicote de fogo vai comer. Porque ou você muda, como eu falei ontem para os casais, ou vocês mudam, eu vou ter que ir na casa de vocês dar umas pauladas, não sei, gente. Porque ninguém dá conta, não. Olha quanta coisa bonita nós estamos fazendo. Olha que lindo poder mergulhar nesse processo. Você é criatura desse Criador que te deu um propósito. Meu propósito é só cuidar de menino. Se você cuidar só de menino, nós vamos abrir uma creche para você. E aí você vai cuidar deles. E aí você vai ser feliz demais. Porque, na verdade, não é sobre tudo aquilo que a gente tem. Não é sobre tudo aquilo que você possui. Mas é sobre tudo aquilo que dá significado à sua vida. Para terminar, eu vou lembrando de tantas coisas de propósito, né? Eu quero falar tudo para vocês. Porque eu acho que a grande mudança tem que passar por isso, por essa clareza. Eu lembro que eu fui visitar uma senhora muito rica. E ela tinha muitas coisas dentro da casa. Uma casa linda, um carro lindo. Ela trabalhou demais, veio do nada. Ela falou assim, padre, vim do nada. E olha só o que eu tenho. Eu tenho um império. E eu escutava. Eu tenho um império. E ela parou um minutinho, olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim, não sou feliz. Tudo isso, padre. Posso ir para onde eu quiser, fazer o que eu quiser. Eu olhei para ela e falei assim, sabe o que está faltando? Redefinir o seu propósito de vida. Ter tudo não é ser. É claro que quando você estava lá, naquela pobreza que você estava me dizendo, você lutou, você teve um propósito, você queria chegar. Você chegou. Mas depois que chega, e aí? Eu queria casar, casei, e aí? Eu queria ter filhos, tive, e aí? Eu queria ter tido aquilo, e aí? O propósito.
propósito é vida. E ele pode ser modificado a cada momento da nossa vida? Claro. Tem gente aqui, por exemplo, que está aqui no estúdio comigo, que tem 20 anos. Eles têm um propósito na vida deles. Quando eles tiverem 40, eles vão ter um outro propósito, porque a vida vai dando essa visão ampla. Eu não sei qual é a sua idade, eu não sei qual é a sua fase, qual é o seu estágio. É nesse momento que você define o seu propósito. Quando eu estiver mais maduro, eu vou definir o meu propósito. Não, criatura. Quando você estiver mais maduro, vai ter outro propósito. E aí você vai entender que é nessa dinâmica que Deus transforma a nossa vida. Vamos terminar assim. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. Sobre ter abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quanto menos se espera, a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Uma última coisa que Deus está colocando no meu coração que eu gostaria de te dizer. O propósito bem definido leva a uma grande mudança na nossa vida. Eu tenho amigos que passaram por isso, sabe? Concursados, estabilizados na vida. Tinha tudo para viver uma vida cômoda. E de repente, deixaram aquilo. Deixaram. Falaram assim, não encontro mais sentido nisso. Encontraram um outro propósito de vida. E não tem problema. Sabe, tem gente que tem um propósito de vida e fala assim, eu quero passar num concurso público. É o sonho. Para quê? Porque eu não vou ter que preocupar mais com nada, vou estar estabilizado, vou estar ganhando meu dinheiro e não sei mais o que, não sei quando. E às vezes está lá ganhando 20 mil por mês. Aí você fala assim, meu sonho. Meu Deus, por que comigo não acontece? A pessoa fica lá mais ou menos 10 anos, ela chega um momento da vida dela que ela fala assim, não quero isso mais não. Tem um outro propósito. Aí a pessoa fala assim, você é louca, você é doido, você tem problema. O que você está fazendo da sua vida? Você está abrindo mão de uma coisa, para que você está fazendo isso? A grande mudança é essa. As pessoas nunca vão entender. A única pessoa que vai entender é você. Quando você assumir o seu verdadeiro propósito. Então hoje, peça essa graça. Peça ao Senhor hoje, Senhor, me dê clareza. Diante de tudo aquilo que eu tenho que viver, me dê a clareza para que eu possa realizar o meu propósito com alegria. E assim, viver a grande mudança na minha vida. Está nas suas mãos. Manda para mim o grande propósito da sua história.